Bom dia a todos. Hoje a gente está no nosso 8º encontro, né? Quase encerrando o conteúdo. E a partir de agora, a gente vai falar sobre um dos últimos assuntos que a gente vai ver, tá certo? Que é medida de dispersão, as medidas de dispersão, tá certo? E aí, com relação ao desvio, com relação a com relação à média, que é o que a gente tinha, então, por referência, o que é que vai mudar, de fato, o cálculo do desvio padrão, que é o desvio padrão, que é a medida de dispersão nesse caso. Gente, vejam só. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, a gente tem aqui o seguinte. Imagine, né? Já a gente vai falar das medidas de dispersão, que são desvio médio simples, variância e desvio padrão. Imagine que a gente tem essas três séries. A série A formada por 5 elementos, todos iguais a 10. A série B também formada por 5 elementos, só que esses elementos variam entre 8 e 12. E, por fim, a série C, que tem também 5 elementos, mas que variam entre 2 e 20. Tá certo? O que acontece, então? Além delas terem exatamente o mesmo número de elementos, existe mais alguma característica que vocês possam observar que existe em comum nessas três séries, apesar de elas serem tão diferentes uma da outra? Então, a resposta seria visualmente não, né? Porém, o que é que acontece? Elas têm uma coisa em comum. As três têm uma coisa em comum. É a média, tá bom? A média aritmética. Opa! A média aritmética dessas três séries, apesar de elas serem diferentes, todas elas são iguais a 10. Então, para confirmar aqui, só calcular a média. 10 vezes 5, 50 dividido por 5 dá 10, né? No segundo caso, 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. 50, que dividido por 5, dá 10. E, por último, 2, mais 5, mais 7, mais 16, mais 20, que dá 50, que dividido por 5 dá 10. Gente, imagina se a gente fosse tomar por referência somente as três séries, sem observando apenas a série, a média. Então, a gente correria o risco de dizer que essas três séries, elas são iguais. E elas têm características muito diferentes, tá bom? Então, a média aritmética, por si só, não é um item que dê segurança suficiente para poder a gente tratar todas essas séries. O que acontece? A gente também tem que observar como cada série dessa é composta. E aí entra a questão das medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas vêm complementar, elas não vêm substituir a média, elas vêm complementar a interpretação da média com relação a cada um dos itens que compõem essa série, tá bom? O que acontece? Quando a gente fala de desvio médio simples, de variância e desvio padrão, eu olho para a média daquela série e a partir dali eu vou dizer, olha, os itens daquela série, os dados daquela série, eles são todos iguais à média, ou próximos da média, ou são números muito que estão ali bem equilibrados. Ou pode ser que eu diga não. Se eu estou vendo um desvio padrão desse tipo, se eu estou vendo uma variância, um desvio médio simples desse tipo, significa que os dados eles variam muito nessa série. Isso é importante para a gente. Imagina que a gente estivesse analisando, por exemplo, um terreno, tá bom? Eu puxei essas três séries aqui, eu escrevi elas
cada uma numa coluna A, B e C, tá certo? E agora eu vou plotar um gráfico aqui dessas três. Vou fazer um gráfico de linhas para poder a gente imaginar que isso aqui fosse ou pode ser um gráfico de área também, não tem problema não. Gráfico de área. Certo. Vou botar aqui mesmo. Certo. Pronto. Agora imagine, certo? Eu nivelei como se fosse uma área de um terreno. Eu verifiquei ali a altitude de cada um desses pontos. Verifiquei a altura de cada um desses pontos, de 5 pontos diferentes do terreno, e eu quero ver se eu vou precisar igualar esses terrenos ou não. Se esses terrenos eles estão no mesmo nível, tá certo? E aí o que é que acontece? Quando eu vejo esse terreno, o terreno azul é o terreno A, ele está todo nivelado, todos os pontos estão no mesmo nível, 10, tá bom? Já o terreno B, que é esse laranjinha, ele tem uma certa inclinação, mas também nada muito grave. Se eu quiser nivelar esse terreno, eu não vou demandar tanta informação assim, tanto tempo, empreender tanta coisa. Já o terreno cinza, ele tem uma variação bem grande, inclusive ficou escondida ali, eu vou botar a variação aqui para frente. Olha, tem um cantinho lá atrás, está projetado, ó, no cinza, tem uma depressão bem grande e outra parte tem uma altura bem grande, tá certo? Então, esse terreno, ele tem pontos muito diferentes. Se a gente quiser tirar a média desse terreno, ou seja, nivelar ele todo por igual, eu vou empreender muito mais tempo, porque eu tenho muito mais terra para remover de cima para baixo e muita depressão ali para poder tapar aquilo ali, tá certo? Então, o desvio padrão, ele vai atentar a gente justamente para isso. Existe uma variação muito grande dos elementos, ou esses elementos todos, eles estão no mesmo nível, tá certo? Isso é importante para a gente analisar algumas situações. Melhor foi aquele mesmo. Ah, tem umas... Deixa eu ver. Esse é aquele mesmo. Esse daí que está mais discreto, mas só que ele consegue apresentar para a gente como é que fica a situação do terreno, tá bom? Vou jogar esse gráfico aqui para baixo e a gente vai analisar ele, eu já fiz antes para facilitar. Vou dar um zoom aqui. Eu plotei cada um dessas tabelas aqui como um gráfico de dispersão, que é uma opção que já tem no Excel, no Calc, tá bom? Só você selecionar a coluna que você quer e você colocar como inserir gráfico. Aí aqui tem, ó, gráfico, cadê? Dispersão. Juro que eu não estou enxergando. Aqui, XY dispersão. Ele tem vários, com ponto, com intensidade, com bolhas, enfim. Aí eu fiz aqui um com mais simples, tá certo? Que são esses pontos. O que acontece com esses pontos? Olha o terreno A, olha o terreno B, inclinação pequena, olha o C. A média de todos é 10. Então, é para tá todo mundo nesse nível aqui, ó. E aqui a gente percebe o quão diferente fica, tá certo? O gráfico de dispersão é bom por isso, porque a gente vê o quanto os itens eles estão organizados ou desorganizados, alinhados com relação à média, etc. Até com relação a ele mesmo, se ele está formando uma constante, se não está. Isso aí é interessante no gráfico de dispersão, tá certo? Deixa eu deixar aqui. O que acontece, então? Só que a gente tem 3 itens para avaliar aqui, né? 3 séries para avaliar. Série A
série B e série C. Então, a gente vai falar primeiro sobre o que é o desvio simples, tá bom? Não o desvio médio simples, mas o desvio simples. Desvio simples é a distância que vai haver entre o ponto da série e a média, tá bom? Aqui a gente já tem uma condição definida, que eu já disse a vocês, a gente já mostrou, de que a média dessas três situações aqui é igual a 10. Então, com relação a 10, qual a distância de 10 para a média 10? 0. De 10, com relação à média 10, em todos os itens, a distância é 0. Aqui na série B, o que é que acontece? Eu tenho o ponto 8, que dista de 10, 2. Falta 2 para completar 10. Aqui, o 9 falta 1, tá bom? O 10 não falta nada. O 1 sobra. E o 2 sobra 2. Ok? Na física, é super importante o sinal. Então, botar menos 2 e menos 1 é super importante por uma questão vetorial. Mas na estatística, não importa se esse erro está para mais ou está menos. Ou, por exemplo, se fosse um erro, né? A distância de 2 para mais e 2 para menos, ela não vai importar muito. O que a gente tem é uma distância com relação à média. E aí, na estatística, a gente tem que corrigir isso. A gente tem duas formas de corrigir. Ou a gente calcula o quadrado, porque qualquer número ao quadrado vai ficar positivo, mesmo que o número original seja negativo, né? O número negativo vezes ele mesmo negativo vai ficar um número positivo. Ou a gente vai calcular o valor absoluto daquele valor, tá certo? E aí, como é que a gente faz isso, né? Sim, deixa eu aproveitar logo do C, vamos copiar logo do C. 2 com relação a 10 está faltando 8. O 5 com relação ao 10 está faltando 5. O 7 com relação ao 10 está faltando 3. O 16 está sobrando 6 e o 20 está sobrando 10. Então, vejo que a variação aqui de todo mundo. E isso daqui que a gente acabou de fazer é o desvio médio simples de cada um dos itens com relação à média da série. Tá bom? O que é o desvio médio simples? É quando a gente pega todos esses valores, só que o valor positivo, a distância positiva, e soma todos esses desvios simples e divide pelo número de itens que a gente tem. Então, calcular a média desses desvios, tá certo? A primeira medida que a gente tem aqui, ó, é o desvio médio simples, que é esse aqui, tá bom? Para o desvio médio simples, primeira coisa, calculou o desvio médio, ou desvio simples de cada item com relação à média. E agora, para calcular o desvio médio simples de A, só somar todos. 0, 5 vezes, dividido por 5, vai dar, obviamente, 0, né? Certo? O desvio médio simples da série B deu aqui 2, 1, 0, 1 e 2. Só que atenção, aqui existe o valor está negativo, mas lembra que para a gente não importa esse valor negativo. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula o módulo ou o quadrado desse aqui. Só quadrado a gente faz sem variância. A gente vai calcular o módulo dessas distâncias. Lembra da definição de módulo? Se eu tenho um número A, que está dentro dessas duas barras verticais, a gente diz que é o módulo daquele número, tá bom? Pode ser até de uma função modular. O que acontece com a função módulo ou com o número que está sobre o módulo? Existem duas condições. Se A for um número positivo, implica que é o próprio A. Mas se A for um número negativo,
significa que vai ser menos A, ou seja, eu vou inverter o sinal de A. Resumo da ópera. Quando a gente calcula o módulo, o resultado sempre é positivo. Ponto. Se é positivo, vai ficar positivo. Se é negativo, vai ficar positivo. Sempre vai ser positivo. Então, calcula o módulo de todo mundo, tá bom? Então, módulo de 2 negativo, módulo de 1 negativo, módulo de 0, vai ser 0, porque 0 é neutro. Módulo de 1 positivo, módulo de 2 positivo, sempre vai ser o módulo. Então, essa distância aqui vai ser 2, mais 1, mais 0, mais 1, mais 2. E aqui divide por 5, tá bom? Isso aqui dá 5, opa, 5 não, 6 dividido por 5 dá 1,2. Pronto. E aqui eu tenho o desvio médio simples. Professor, licença. Não pode falar. Um aluno está dizendo que está tentando entrar na sala, mas não está conseguindo. Está pedindo permissão. Peraí. Ah, tá. Anthony. Ok. Obrigado, viu? Vamos lá. Nada. Chegou mais alguém hoje. Pronto. Rebeca. Vamos lá. Então, desvio médio simples da série C. Eu vou pegar todos esses valores, só que a gente vai considerar um módulo deles, tá bom? O módulo de 8 negativo, o módulo de 5 negativo, o módulo de 3 negativo. E isso vai resultar em 8 positivo, em 5 positivo, em 3 positivo, e, obviamente, em 6 e 10 que já estavam positivos, tá certo? A soma de tudo isso, aqui vai dar 13, 16, 22, 32 dividido por 5 vai dar 6,4. Ok? E aí, 6,4, olha aí, a distância média de cada um. Tá certo? Com isso, a gente tem que... deixa eu ver aqui. Pronto, desvio médio simples de cada um. Tá certo? A gente já consegue, por aí, já ter a dimensão a respeito do nosso... de quanto cada item desse varia com relação à média. Tá certo? Quando eu digo que a série B tem um desvio médio simples de 1,2, por si só, a gente não consegue entender, dimensionar tudo, toda essa distância. Por quê? O que é que acontece? A gente precisa conhecer a série, tá bom? Então, o desvio médio simples, apesar dele dizer já para a gente qual é a série, quando eu digo 1,2 desvio médio simples, pode ser que a nossa série fosse de números decimais, próximos de 1. Quando eu digo 1,2, significa que a variação é muito grande. Para essa série 10 aqui, não é tão grande. Poderia ser uma série que tivesse ali na casa dos 1.000, os itens estivessem na casa dos 1.000. Se eu digo que a variação é de 1,2, ela não tem muita importância. Então, o desvio médio simples é interessante? É, mas ele não resolve todos os problemas. A gente só com essa informação não consegue dimensionar a variabilidade dos termos da série. E a gente precisa dessa informação, tá bom? Aí, o que é que a gente faz? A gente parte para uma outra medida de dispersão, que essa é mais usual. Na verdade, ela é um salto para a próxima, né? A gente vai falar de variância, mas a maior medida de dispersão, vamos dizer assim, é o desvio padrão. É como entre as medidas de tendência central, né? A gente tem a média aritmética simples, tem a média ponderada, tem a média geométrica, tem a média harmônica. Dessas, a mais forte de todas ainda é a média aritmética, né? Aí, o que é que acontece? A gente tem aí a informação... Perdão. E aí, o que é que a gente tem? E aí, o que é que a gente tem?
Com a variância, com o cálculo da variância, a gente descobre o desvio padrão. E aí, o desvio padrão, só com a informação do desvio padrão, tá bom? Como ele dá um coeficiente, a gente consegue descobrir, dentro de uma tabela chamada tabela de distribuição normal, a gente consegue ver o índice de variação dessa série, tá bom? E aí é super importante a gente estudar essa informação. A tabela de distribuição a gente vai ver na aula da segunda-feira, e é o nosso último conteúdo, tá certo? Mas vamos lá. Vamos partir agora para a variância. Para a gente calcular a variância, gente, eu vou copiar aqui. Pronto. Para a gente calcular a variância, a gente vai utilizar a mesma ideia, tá certo? Porém, a gente vai observar aqui mais uma coisa. A série A, ela tem todos os itens são iguais, exatamente iguais, não tem diferença entre eles. Logo, a variância vai ser igual a zero, assim como foi o desvio médio simples, e o desvio padrão também vai ser igual a zero. Na B, não, na B já vai ter uma mudança aqui de comportamento, tá bom? Se a gente pegar B por referência, a ideia que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez no desvio padrão. Vai ver, com relação à média, quanto cada um está se distanciando. Então, por exemplo, na série B, a gente tem o 8, que está lá distante 2 da média, o 9, que está distante 1, o 10, que está distante 0, o 11, que está distante 1, e o 12, que está distante 2. Só que ao invés de calcular o módulo dessa diferença aqui, bom, os 2 menos 1, 1 e 2. Em vez de calcular o módulo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o quadrado deles, tá bom? Então, para a gente calcular a variância de B, a gente vai pegar os quadrados de cada um. Vai pegar menos 2 ao quadrado, vai somar com menos 1 ao quadrado, vai somar com 0 ao quadrado, vai somar com 1 ao quadrado e vai somar com 2 ao quadrado. Pronto. E tudo isso a gente vai dividir pelo número de itens. Tá certo? Quem é 2 negativo ao quadrado? 4. Quem é 1 negativo ao quadrado? 1 positivo. Quem é 0 ao quadrado? Quem é 1 ao quadrado e quem é 2 ao quadrado? Tudo isso dividido por 5. Quando somar, ó, 5 mais 5, 10, dividido por 5, a variância da série B é igual a 2. Tá certo? Existe um símbolo para falar sobre variância? Existe um símbolo, tá bom? Essa letrinha grega aqui, ó, ao quadrado, sigma ao quadrado. Então, a variância de B é essa. A variância de B é essa. Professor, por que esse sigma está ao quadrado? Porque aí vem a grande sacada. Quem é o desvio padrão? O desvio padrão é tão somente a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, quando eu quero saber o desvio padrão da série B, eu simplesmente pego o valor aqui do desvio padrão e calculo a raiz quadrada. Então, o desvio padrão da série B, tanto é que o desvio padrão, o símbolo é só a letra, só o sigma. Sigma igual a raiz de 2. A variância, é o sigma de beta, né? De B, da série B. A variância, e esse quadrado aqui, é da escrita, tá bom? Da definição de variância, a gente escreve dessa forma. Sigma ao quadrado é a variância. A variância da série B é igual a 2. A variância da série... o desvio padrão da série B é igual a raiz quadrada de 2. Tá certo? Dá para fazer isso com a C? Tá tranquilo, tá certo? Vou puxar aqui um pouquinho para cima.
Vou botar de outra cor. Vou dar vermelho aqui. Então, vou pegar aqui, ó. A distância de 2 para 10, falta 8, né? De 5 para chegar em 10, falta 5. O 7 para chegar em 10, faltam 3. O 16 sobra 6. E o 20 sobram 10. Certo? Voltando. O que é que acontece, então? A gente tem todas essas informações aqui. E aí, eu preciso calcular agora o desvio padrão de cada um, né? O que é que acontece? Vamos lá. Para a variância da série C, vou escrever aqui sim. Sigma ao quadrado de C. Então, vou pegar o 8 ao quadrado. Gente, vamos calcular logo aqui, direto, tá bom? 8 ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. O professor é negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. 3 ao quadrado, 6 ao quadrado, 10 ao quadrado. Quanto dá isso aqui? Aqui a gente vai dividir, porque são 5 itens, vai dividir por 5, tá bom? Então, a variância da série C vai ser igual a... E aí eu vou precisar de ajuda na calculadora. Eu já estou com fome, eu não vou conseguir processar isso aqui assim. 9 mais 36 mais 100. 234, que dividido por 5... que insistência. E aí, 234 dividido por 5 vai dar 60 e... 40 e 6,8. Desvio, ou variância da série C, 46,8. Variância, tá bom? E o desvio padrão? Vou só calcular a raiz quadrada. Desvio padrão da série C. Só calcular a raiz quadrada de 46,8. Vou aproveitar que já está na calculadora e boto aqui, ó, raiz. Deu 6,84. Vou deixar 2 casas decimais. Aproximadamente 6,84. E esse aqui é o desvio padrão da série C. Tá bom? É exatamente isso que a gente calcula. Aí, esse desvio padrão aqui já vai indicar para a gente um comportamento da variante da série C com mais propriedade do que o desvio médio simples. Tá certo? Lembra aqui, ó, desvio médio simples da série C deu 6,4 e aqui deu 6,84. Dá uma precisão muito maior com relação ao índice. E a partir daqui é que a gente vai olhar a tabela de distribuição normal, a partir do desvio padrão. Tá certo? O que acontece, gente? Quando a gente vê na tabela, né, a gente vai ver isso na segunda-feira, a gente vai ver a média, vai ver quanto é esse desvio padrão, de um determinado índice daqui, e esse índice é que a gente analisa na tabela. Certo? Esse é o assunto para segunda. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer aqui no trabalho, então? No trabalho, eu pedi para que vocês guardassem uma determinada informação na amostra A, uma determinada informação na amostra B e uma na C. Na A é o valor das passagens. Na B
é a idade. E na C, a renda familiar bruta, tá bom? E vocês vão indicar o desvio médio simples da amostra de vocês, a variância da amostra de vocês e o desvio padrão da amostra de vocês. Já coloca na sequência da série da média, tá bom? Quando a gente ontem falou sobre a média, logo depois coloca o desvio médio simples. Então, vamos calcular aqui o desvio médio simples com relação a tabelar. Eu peguei a tabela, copiei aqui já para facilitar para a gente, tá bom? Então, vou anotar aqui. Próximo. Eu tenho aqui, nós temos como informação 6,2. Vou botar em ordem. Se não botar em ordem, não tem problema não, tá? Mas eu tenho um toquezinho que eu prefiro deixar organizado em ordem crescente, porque na estatística a organização é super importante para que a gente consiga fazer o cálculo certo, tá bom? Qual é a média dessas passagens? A gente já calculou ontem. A média das passagens é R$ 11,29. Então, a média das passagens é 11,29. Então, vou pegar 11,29 e vou tirar de todo mundo aqui. 13,45 menos 11,29, 6,45 menos 11,29. Entendeu? Vou tirar a média de todo mundo daqui. Para me dar o resultado. Tá certo? Com isso, a gente vai encontrar o desvio simples de cada um dos itens. Ok? Quanto é o desvio simples daqui? Então, vamos lá calcular. 3,45 menos 11,29. Menos R$ 7,84. R$ 6,20 menos 11. 6,20 menos 11,84. Ou menos 11,29. Menos R$ 5,09. O 8 menos 11,29 vai dar menos 3,29. Menos 8,80 menos 11,29 vai dar 2,880 menos 11,29. R$ 2,49. E os 30 menos 11,29 vai dar aqui 18,71. Isso. 30 menos 11,29. 18,71. Ainda estou fazendo certinho. Esses são os desvios simples. Se você quer, se a gente vai calcular o desvio médio simples, tem que somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos que a gente tem. Na amostra A tem 10 termos, na amostra B tem 14, na amostra C tem 20. Então, obviamente, o desvio médio simples da amostra A você vai estar dividindo por 10, a da amostra B por 14 e da amostra C por 20. A mesma coisa vai acontecer em variância na variância de cada um deles, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, que eu peguei aqui com 5 elementos só, o que acontece? A gente vai desconsiderar, tá certo? Vai calcular o módulo. Calcular o módulo significa o seguinte: A era negativo? Positivo. A era negativo? Positivo. A era negativo? Positivo. A era negativo? Positivo. A era positivo? Continua positivo. Não vai mudar o sinal daquilo que é positivo. Vai deixar todo mundo positivo. E vamos somar esses valores. 7,84 mais 5,09 mais 3,29 mais 2,49 mais 18,71. Bom,
Olha o valor total que deu. Para o desvio médio simples, a gente somou tudo. Deixa aqui para deixar bem escrito. Ficou lindo quando encontrar. Dividido por 5. O que é que acontece? 37,42 dividido por 5. E isso daqui dá o total de 7,484. A gente faz o arredondamento. Tá bom? 7,84. Certo? Desvio médio simples. Agora, a gente quer calcular a variância. Para a gente calcular a variância, sigma ao quadrado. O que é que a gente faz, então? A gente tem que pegar esses desvios simples, que é a distância com relação à média. Esse desvio simples aqui, a gente vai levar todos ao quadrado. Tá certo? Então, para variância, vou botar em outra cor para não confundir aqui. Vermelho. Pronto. Então, a variância dessa série vai ser o seguinte. Vamos pegar 7,84 ao quadrado, 5,09 ao quadrado, 3,29 ao quadrado, 2,49 ao quadrado e 18,71 ao quadrado. Vou calcular o quadrado de todo mundo para poder somar e dividir por 5. Pronto. O que é que vai acontecer, então? A gente vai ter aqui. E aí, vamos lá calcular. 7,84. Se tiver com a calculadora científica, é ótimo, porque ele já tem a função quadrada aqui, ó. Certo? X ao quadrado. E aí, 61,4656. Mais 5,9 ao quadrado. Se não tiver a função quadrado, multiplica, né? Por 5,09. 25,90,81. 25,90,81. Mais 3,29 vezes 3,29 dá 10,82,41. 2,49 6,20,01 e, por fim, 18,71, que vai dar um número enorme. 18,71, 350,0641. 350,0641. Gente, agora nós precisamos somar, né? E aí, para a gente somar, como é que vai ficar isso aqui? Sigma quadrado. Vou aproveitar, já que está escrito aí, vou somar com 6, 2001, com 10, 82,41. Opa, 10, né? 19 não, 10, 8941, 8241, mais 25, 9081, mais 61, 4656. Tá bom?
Deu 454 e 462. 454, 462. 454, 462. E tudo isso a gente vai dividir por 5. Ou seja, o desvio padrão dessa série daqui, dividido por 5, vai ser 90, 89, 24. 90, 89, 24, que a gente vai arredondar isso aqui. Geralmente eu costumo usar 2 casas decimais de aproximação, tá bom? Recomendo que vocês usem 2 casas também. Vai ser 89 mesmo, que 92 está mais perto de 90 do que de 100. Pronto, esse é o desvio padrão dessa série daqui, tá? Ou desvio padrão não, perdão, variância. Falta só calcular o desvio padrão. E o desvio padrão é a coisa mais simples do mundo, porque a gente só precisa ter o valor da variância. Não precisa se preocupar mais com a série, com a composição da série. O desvio padrão, isso aqui, vai ser tão somente a raiz quadrada de 90,89. Se quiser usar o 89,24, a diferença vai ficar bem pouca, mas opa, raiz. Pronto, tá aqui. Tem alguma coisa errada. 90,89. Raiz quadrada. Pronto, é isso mesmo. E aí, o desvio padrão, usando 2 casas de aproximação, 53. Desvio padrão, 9,53. Vou botar aqui aproximadão, tá bom? Então, esse daqui, 9,59, é o desvio padrão, tá bom? Dessa série que a gente usou aqui. Esse valor aqui de vermelho, esse aqui, é a variância, tá bom? Da variância para o desvio padrão, só precisa calcular a raiz quadrada, tá bom? E esse primeiro valor que a gente calculou aqui, é o que a gente chama de desvio médio simples. Aí vocês vão precisar calcular o desvio médio simples, a variância e o desvio padrão de cada uma das amostras com relação aos itens que eu pedi a vocês, tá bom? Quais são os itens? Na série A é o valor das passagens, por isso que eu disse assim, calculem a média do valor das passagens, tá certo? Na B, a idade, e na C, a renda bruta familiar, tá bom? Em termos de conteúdo da gente hoje, a gente atingiu aqui o conteúdo, vou fazer só mais uma besteirinha na segunda, tá certo? Com relação aos débitos, e aí eu vou parar aqui o compartilhamento e ver aqui a apresentação. Pronto. Vamos conversar aqui. Acho que tem parecido um sonzinho, como se alguém tivesse falado. Fui eu que levantei a mão. Ah, tá bom. Pode falar, Roberto. Professor, essa sua aula que você vai dar a tabela no final da segunda, ela não pode ser no sábado, não. Hoje de noite. Sim. Entendeu? Porque eu creio que os alunos, eles estão meio que tá meio que com medo e sem de não der tempo de entregar esse trabalho. Porque, por mais simples que ele pareça ser, entre aspas, que não é, né? Principalmente nessa plataforma que a gente está utilizando, EAD, eu acho que quanto mais antes aplicar esse assunto, eu acho que ficaria melhor para a gente fazer um trabalho, entregar um trabalho mais organizado. Entendi. No caso, se o senhor tiver disponibilidade também, né? Tá.
Tá bem cansativo. E se os alunos concordarem? Pronto, vamos lá. Com relação a conteúdo, assim, a parte do trabalho, eu só vou cobrar de vocês de um trabalho até essa parte. E segunda-feira eu passo o conteúdo, mas a gente vai fazer a finalização do trabalho, que é aquela questão dos objetivos, consideração. O trabalho fica um pouquinho bem mais simples do que o documento original que eu tinha falado com vocês. E aí, termo de organização para o trabalho, conteúdo para o trabalho, né? Esse que segunda-feira eu vou cobrar somente na lista, eu não vou cobrar no trabalho, especificamente. E aí eu vou encerrar a reunião e aí converso com vocês ainda, por favor, não saia, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui por conta do horário.